E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Marcos André e mais uma vez eu quero ministrar uma palavra para abençoar o seu coração. Só que hoje, nesse clima, nessa atmosfera maravilhosa, é o retiro da nossa igreja. E eu acabei de ministrar a palavra agora em Romanos capítulo 14 e o início do capítulo 15, em que Paulo fala sobre o relacionamento entre cristãos que pensam diferente. É interessante e consolador olhar para essa passagem bíblica, porque na verdade a gente descobre que essas questões que muitas vezes são problemáticas, que uns acham que é certo, outros acham que são erradas, elas não são atuais, elas são muitas delas antigas. Mesmo no primeiro século havia algumas questões problemáticas e para isso, primeiramente a gente tem que fazer uma distinção. A gente tem que entender que existem coisas que são essencialmente erradas, independente dos tempos, das circunstâncias. Por exemplo, o adultério sempre vai ser errado, o homossexualismo, biblicamente falando, sempre será condenado. Agora, tem coisas que são sempre certas. Por exemplo, a fidelidade é sempre certa, falar a verdade é sempre certo. Mas, além dessas duas questões, tem questões de consciência. São aquelas questões que você não tem claramente uma posição bíblica e elas vão variar de acordo com a consciência de cada um. Existem basicamente duas questões que Paulo está tratando aqui em Romanos capítulo 14 e o início do capítulo 15. Ele está falando primeiro sobre a questão dos alimentos, que tinha algumas restrições no Antigo Testamento, e os judeus, quando se convertiam, acabavam trazendo essas restrições que haviam alimentares e não aceitavam comer determinados tipos de carne, como por exemplo a carne de porco, não aceitavam a carne que vinha, mesmo a carne que era permitida, como a carne de boi, por exemplo, mas ela vinha com sangue, também não era permitida. E aí você tinha também os judeus que vinham com essa estrutura de dias sagrados, de guarda de sábado. Então este era um grupo da igreja de Roma. Tinha um outro grupo, que era um grupo que comia de tudo, não via problema nenhum em relação a isso, que guardava não sábado, mas considerava todos os dias como sagrados, e isso estava gerando um problema dentro da igreja de Roma, porque a igreja estava se dividindo. Não havia mais comunhão dentro da igreja por conta dessas diferenças de opinião em relação a essas questões. Paulo então vai tratar essas questões com muita sobriedade. Ele claramente vai se posicionar do lado daqueles que eram fortes. Ele chama de crentes fortes, né? Tinha uma força na sua consciência, uma liberdade na sua consciência, e não ficavam com esses milindres em relação, não posso comer isso porque é pecado, esse dia não posso fazer isso porque isso é pecado, porque esse dia é um dia sagrado. Ele se coloca do lado dessas pessoas. A visão de Paulo é a visão de Cristo, de que aquilo que entra no homem não é impuro, o que sai do homem, isso de fato é impuro, porque vem do coração. Então Jesus, declarando isso, ele está declarando todos os alimentos puros. Essa é a visão de Paulo. Mas nem todo mundo pensava dessa forma dentro do contexto da igreja. E a palavra de Paulo é que aqueles que não comiam não deveriam julgar aqueles que comiam. Ou seja, o que Paulo defende é que o ambiente da igreja deve ser um ambiente de respeito, em que nós vamos receber as pessoas com amor, lidando com as suas diferenças de opinião, até porque boa parte das vezes se tratam de questões de consciência, de pensamento, se pode, se não pode. Isso deve ser colocado em segundo plano, porque de fato é secundário. O que nos une deve ser muito mais forte do que essas questões que têm um potencial muito grande de nos separar. Qual é então a perspectiva de Paulo? Ele vai dizer que cada um deve fazer aquilo que se sente seguro em sua própria consciência. Ninguém deve ferir a sua própria consciência. Aquilo que para algumas pessoas é errado, elas não devem praticar. Por quê? Porque isso fere a consciência delas. Mas cada um deve responder o dia que comparecer diante do tribunal e prestar contas. Então a gente não deve julgar uns aos outros, a gente deve julgar a nós mesmos, porque um dia nós vamos comparecer diante do grande juiz. E lá, diante dele, nós vamos responder da maneira como nós vivemos na presença daquele que vê todas as coisas e daquele que conhece o nosso coração. Então, na visão de Paulo, é a nossa consciência que deve ser, de fato, o nosso padrão de conduta. A gente não deve viver em função da consciência do outro. A gente não deve fazer aquilo que o outro faz. A gente deve fazer aquilo que a gente entende na nossa consciência, que de fato é uma coisa correta. Agora, Paulo vai além disso. Ele vai nos mostrar que a questão não é só a nossa própria consciência.
Mas o nosso objetivo deve ser sempre edificar o outro e não destruir a obra que o Senhor tem feito na vida dele. Nós vivemos em comunidade e nós não devemos fazer nada de maneira que nos tornemos um escândalo ou uma pedra de tropeço ou que traga prejuízos para o crescimento e edificação da vida uns dos outros. Ele vai dizer que a gente deve se abster, que a gente deve abrir mão, que aqueles que eram crentes mais fortes, que tinham uma consciência mais sadia, mais equilibrada, deveriam, se necessário for, abrir mão de fazer aquilo que não viam como essencialmente errado, apenas para que não fosse motivo de escândalo dos crentes fracos e pudessem caminhar juntos, e pudessem ter um tempo de comunhão, e pudessem ter uma refeição sadia, sem nenhum tipo de constrangimento. Para Paulo, o padrão sempre será Cristo. Um Cristo que, como ele disse no capítulo 15, abre mão dos seus próprios direitos para nos conceder a salvação. Sofre aquilo que ele não tinha obrigação de sofrer, mas por um benefício muito maior. Para que a gente esteja no mesmo lugar, convivendo com pessoas que pensam diferente, este mesmo sentimento, essa mesma capacidade de abnegação, de renúncia, deve estar em nossos corações. Primeiramente, a gente deve fazer aquilo que é correto segundo a nossa consciência e não impor sobre nós aquilo que é correto segundo a consciência do outro. Mas Paulo vai além disso. A gente deve fazer sempre aquilo que edifica o próximo e nunca aquilo que serve de escândalo, para que de fato a nossa convivência seja possível. Paulo não se coloca do lado dos crentes mais fortes, que entendiam que todos os alimentos haviam sido purificados por Cristo e não viam necessidade de ficar com esse tipo de restrição alimentar. Ele não se coloca necessariamente ao lado desses, pelo contrário, ele vai dizer, é melhor que ninguém tome vinho, é melhor que ninguém coma carne ou faça qualquer outra coisa que sirva de escândalo para o seu próximo. Se a gente tiver esse mesmo sentimento de Cristo, de abrir mão de algumas diferenças, de abrir mão daquilo que pode chocar o nosso próximo, ofender o nosso próximo, a gente vai conseguir de fato suportá-lo nas suas fraquezas e a partir daí termos comunhão uns com os outros pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que essa palavra traga esclarecimento sobre você. Tem coisas que de fato são erradas, a gente não pode aceitá-las, porque biblicamente nós temos uma palavra clara em relação a elas, mas tem coisas que são questões de consciência e que a gente não permita que essas questões de consciência possam nos afastar, nos dividir. Que se for necessário, a gente abra mão de fazer aquilo que a gente não acha por si só errado, mas se isso causa escândalo para o meu irmão que está próximo de mim, se eu estou em uma igreja que entende que isso não é correto, eu tenho duas opções: ou deixar de fazer aquela prática, ou então buscar uma nova igreja, porque permanecer ali sendo motivo de escândalo é uma expressão, é uma evidência de que me falta amor no coração e que por causa de coisas menores, como comida, como bebida ou outras questões atuais que você pode trazer à sua própria mente, a gente está permitindo que essas pequenas coisas sejam um empecilho para que a gente vivencie o amor e para que a gente possa crescer junto e a vontade de Deus se cumpra sobre nossas vidas. Que Deus te abençoe pelo poder do nome de Jesus.